Bem-vindo a mais um episódio do Precatalk da Ativos. Nos últimos meses, a Emenda Constitucional 136 alterou várias regras no prazo e no pagamento dos precatórios. E se você tem um precatório estadual ou municipal, esse episódio é para você porque a gente vai focar especificamente nesses regimes. Eu estou aqui com o Henrique Mesquita, que é sócio da Ativos, e hoje a gente vai bater um papo bem esclarecedor sobre como as mudanças da Emenda Constitucional 136 impactaram esse tipo específico de precatório. Eu queria começar, antes de entrar especificamente nos precatórios dos estados e municípios, eu queria que você fizesse um panorama rápido, assim, do que foi essa emenda constitucional 136, para caso alguém que chegou aqui agora não esteja sabendo do que é que se trata o assunto. Bom, basicamente a emenda constitucional 136, ela passou a colocar um teto máximo de Uhum, gasto com precatório para municípios e estados, né? Então, certo. antes dessa emenda não existia esse tipo de limitação. Uhum, A única limitação que existia em relação a pagamentos precatórios seria para assim, municípios no regime especial. Seria para a questão temporal, né, de quitar os precatórios até 2039, 2029, na realidade, e precatórios de regime comum, né, que era para municípios pagarem então somente alguns tipos de precatórios de forma parcelada, mas até então não existia nenhum tipo de limite máximo, nenhum teto de gasto de precatório. e agora existe esse limite, né? Isso. A emenda constitucional 136, ela se aplica da mesma forma a todos os entes ou... Ela só vai se aplicar, basicamente, essa questão do teto de gasto só vai se aplicar a estados e municípios, independentemente do regime especial comum. E os estados e municípios, eles já eram conhecidos por, assim, né, não terem um prazo de pagamento tão bom, por exemplo, quanto a União, né? Isso. E, e aí, eu acho que agora com a emenda, talvez esse cenário se torne até pior. Então, para começar, o que é que diferencia o regime de pagamento da União do regime de pagamento dos estados e municípios hoje? O regime Paião da União não sofreu alteração, tá? O que acontece é que a única alteração que houve com a emenda 136 para a União, né, que são os precatórios federais, é justamente a forma de contabilizar os gastos públicos. Então, Hum, basicamente, assim, permanece. de forma bem resumida, o governo federal quis fazer isso para fins publicitários, para dizer que a contabilidade do Brasil está melhor do que de Uhum, fato está. entendi. Mas para estados e municípios é bem diferente, porque deu essa possibilidade realmente, e assim, é o que a gente chama de institucionalizar o calote, né? É isso que está acontecendo, na realidade. Uhum. Certo. E os estados e municípios, eles passaram a ter novos limites, prazos ou formas de parcelamento por conta dessa emenda constitucional? Com certeza, Isso, sim, isso né? é um ponto interessante, porque eu vejo muita gente confundindo isso, né? Porque, assim, existem municípios que não foram afetados com essa mudança. Hum, Eu vou explicar por quê. É, apesar da emenda constitucional 136 ela ter colocado um teto de gastos, ou seja, sim. um limite máximo, ela não colocou um limite mínimo, né? Ela Hum, não, vamos dizer assim, ela não mexeu nesse limite mínimo. sim. Então, para municípios ou estados que estão no regime comum, estados, por exemplo, como o Pará, o Espírito Santo, Alagoas, que são estados de regime comum, existe um pagamento mínimo que eles têm que fazer, o precatório, que é o seguinte: se o estoque de precatório, por exemplo, está em 2026, se o estoque de precatório deles não atingir 1% da receita corrente líquida, Hum, eles precisam pagar integralmente os precatórios. hum, Apenas se eles baterem em algumas dessas faixas, é que eles vão poder atrasar. entendi. Então, por exemplo, municípios como o que a gente está, o município de Recife, não vai sofrer nada em relação a isso, com a Uhum, emenda 136. Eles vão quitar, o município de Recife vai quitar, tem que quitar, né, constitucionalmente, sob pena de sequestro e bloqueio de contas, tem que quitar integralmente até 31 de dezembro de 2026 todos os precatórios federais de 2026, tá? uhum. Ah, interessante saber disso, porque no caso varia de estado para estado, de município para município, de acordo com o volume. Tem gente que já tem uma fila grande, né? Que já estava muita coisa Na atrasada, realidade, então. o que aconteceu é que para saber agora se um município ou um estado ele vai ou não vai atrasar, qual é o montante de aporte, é necessário fazer um estudo muito aprofundado em cada município e em Uhum, cada estado. é. Não é algo assim, ficou muito mais complexo a gente prever isso agora. Sim.
Agora, digamos assim, eu já tinha um precatório estadual ou municipal para receber, antigo. Essa emenda constitucional vai impactar o meu lugar na fila? Com certeza, com certeza. Principalmente assim, município e estado de São Paulo. O estado do Rio de Janeiro, eles foram os que tiveram uma mudança mais drástica, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo. O município de São Paulo, eles tinham a obrigação de quitar todos os precatórios, né, até 2029. Uhum. Só que, mesmo que eles batessem o teto, que era 5% sempre, todo ano, ainda assim eles não seriam Nossa, capazes de que. quitar até 2029. Uhum. Então, todo ano, eles brigavam, tentavam abaixar esse percentual, mas o TJ de São Paulo sempre diz, não, você tem que pagar 5% porque esse é o teto e você vai ter que, de fato, pagar. Uhum. Hoje, eles vão poder pagar muito menos do que isso. Inclusive, quando teve a promulgação da emenda constitucional que se deu em setembro, a partir daí eles já pararam de pagar as parcelas, porque o CNJ decidiu que a aplicabilidade seria Imediata. imediata. Eles nem esperaram virar o ano, eles já começaram a dar o calote assim que foi promulgado a emenda constitucional. É. Bem, eu entendi que você falou que vai ficar mais complicado para fazer esse tipo de cálculo, né, de previsibilidade. Mas você acha que ainda é possível, por meio de um estudo, ter uma previsibilidade real do pagamento de determinado estado, determinado município? Ativos, por exemplo, tem como. Com certeza, com certeza. Inclusive, esse é o nosso maior desafio, né? Atualmente a gente está trabalhando muito no nosso sistema do radar, Uhum, que é justamente a possibilidade de a gente buscar ter uma precisão na previsibilidade uhum, de pagamento dos precatórios. E por que a gente faz isso? Porque a um só tempo a gente busca, ao dar essa previsibilidade maior, a gente dá mais segurança aos nossos investidores institucionais aqui dentro, sim. de forma que a gente consegue aumentar ao máximo o preço que a gente consegue oferecer para os credores de precatórios estaduais e municipais, mesmo para municípios e estados que estão numa situação que a gente chama de calamitosa, né? Uhum, eu entendo. E existe algum risco assim novo para um credor que está esperando um pagamento de um precatório estadual ou municipal por conta da emenda constitucional 136? Na realidade, o que essa emenda trouxe é uma insegurança em relação ao futuro. Por quê? Porque quando você, por exemplo, a gente está em 2026, 1º de fevereiro vão ser inscritos todos os precatórios de 2027. Uhum, Aí, a partir de 2 de fevereiro de 2026, todos os precatórios que forem inscritos a partir daí vão ser Lua 28. Eu sim. só vou saber quando o meu precatório de Lua 2028 vai ser pago, assim, a previsibilidade, apenas em 1º de fevereiro de 2027. Por quê? Porque vai depender do estoque que for formado durante esse tempo Uhum, e da quitação que for feita no passado. Então, na realidade, o que acontece? Antes da emenda constitucional 136, a gente tinha uma certa previsibilidade. Por quê? Porque uhum, foi determinado pelo STF que tem que se quitar tudo, tem que se regularizar tudo até 2029, uhum. né? Hoje, esse critério para municípios e estados de regime especial, ele só determina qual é o repasse mínimo, mas eles não determinam repasse Não existe máximo. mais prazo, então. Não tem mais prazo. A realidade é essa. Não existe mais prazo. Inclusive, isso é algo que assim até espanta a gente, porque é, existiu uma emenda constitucional que foi julgada inconstitucional pelo STF, e essa determinação de se pagar até 2029 foi dada pelo STF, né? Uhum, Foi assim, basicamente foi uma emenda muito parecida que teve no passado. O STF disse: "Não, não existe isso, você tem que pagar tudo em dia". Então, mas aí para amansar, né, o impacto, né? uhum, O STF disse: "Eu vou dar até 2029 para você se regularizar". Aí vem outra emenda que basicamente diz a mesma coisa e assim, ignorando totalmente a decisão do STF, né? uhum. Só que o STF à época era um, hoje o STF é outro. E a gente, assim, se você for perguntar pessoalmente para mim, eu não acredito que hoje essa emenda que saiu agora vai ser revogada Até ou porque a gente vai entrar num ano eleitoral e eu acho que o foco de todos os políticos acaba sendo as eleições, né? E o que pode sim. beneficiá-los nesse quesito, talvez seja difícil mesmo ter alguma mudança. Na prática, você acha que a emenda constitucional mudou algo na decisão entre
antecipar ou esperar devido a esse atraso absurdo que está previsto? Não só essa questão do atraso, da indefinição, né, da previsibilidade, mas também a mudança da correção, né, de Selic para IPCA. Isso aí é um impacto, né, que eu acredito que as pessoas não estão enxergando o quão grave é isso. Por Dá quê? para fazer uma conta rápida, assim, para explicar um pouco para quem está ouvindo a gente? A gente até pode colocar aqui na tela para rodar. Veja só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Porque se você tem um precatório, vamos Um utilizar milhão. um caso mais clássico. Você tem um precatório de 1 milhão do estado de São Paulo, né? Uhum, E basicamente 99% dos precatórios de São Paulo estão atrasados. Então, se você tem um precatório atrasado, ele antes da emenda era corrigido pela Selic. uhum. A gente está falando Selic hoje é 15% ao ano, Sim, né? E aí, quando eles modificaram para IPCA mais 2% ao ano, a gente está falando de, no máximo, já pegando tudo, ele chegar a 6% ao ano, né? Então, é menos da menos da metade da metade. correção. Aí a gente se pergunta, por que que o governo, né? Por que que foi feito esse movimento? Porque, veja, Selic é uma taxa que o Brasil não tem controle. Por quê? Selic nada mais é do que a remuneração que o Brasil oferece para quem empresta para ele, né? Uhum, Porque o Brasil, ele não, vamos dizer assim, a União, ela não só depende de tributos. Se ela só sim, depender de tributos, ela não conseguiria pagar hoje o rombo da Previdência, o sim, rombo da folha que só faz crescer. Ela, além de pegar toda a tributação que ela vem aumentando, ela tem que pedir emprestado. Só que sempre que ela pede emprestado, é a mesma coisa que você imaginar um mau devedor, né? Se você vai emprestar para um devedor, para você emprestar mais, o devedor tem que prometer mais juros. sim, É isso que o Brasil faz. Então ele diz: Ó, me empresta 2% ao ano, aí empresta, aí pô, tô precisando de mais, me empresta agora 14%, tô pagando mais. E aí, isso faz, ou seja, a Selic é algo que o Brasil não tem controle, mas o IPCA, né, que é o índice que supostamente era para cobrir a inflação, é um índice que o governo tem controle, porque é o IBGE que faz isso. sim, E aí o IPCA nem sempre, né, quem vai para o supermercado consegue, obviamente, comparar isso. sim. O IPCA não segue a inflação real da coisa. Inclusive, acredito que foi outubro ou novembro que teve deflação, né? Ou seja, se você teve um precatório, seu precatório em um mês ele diminuiu, né? Então, assim, esse pacto, né, e quando a gente fala de antecipação de precatório, ele é gigantesco, porque pelo menos quando estava atrasado, Você sabia que aquilo ali estava rendendo de alguma forma, então assim, tô esperando, mas em compensação vou ser isso. remunerado por isso. Então é o que fala no ditado, né? Depois da queda do coice. É. Então, não só vai demorar mais, como a inflação vai corroer o teu precatório ao longo do tempo, né? Uhum, é. Então, você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, que era, esses pontos, né, que a gente tem que pesar depois da emenda e acredito que esse impacto financeiro é o maior deles. Na sua opinião, quais são os principais erros de interpretação que você tem visto entre credores, de estados e municípios depois da emenda? O maior erro de interpretação foi o que eu já mencionei, são até pessoas bem inseridas assim no mercado Uhum, estarem achando que essas faixas de 1% e 0,5% de repasse da receita corrente líquida dos estados e municípios, ela é o percentual mínimo, né? uhum. Mas é o percentual máximo. Vou dar um exemplo concreto, o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco hoje, ele está repassando 0,557% ao ano a título de repasse para precatórios. Por quê? Porque ele repassando isso, ele vai conseguir quitar até 2027. Ou seja, a emenda constitucional 136 não afetou o estado de Pernambuco Uhum, nesse sentido. Então, tem gente pensando que o estado de Pernambuco passaria a pagar 1% porque ele estaria na faixa 1, sim. mas isso está errado, Hum, entende? Ele, na realidade, o que aconteceria é, se pagar os precatórios até 2029 ultrapassasse 1%, aí ele só estaria limitado a 1%, né? entendi. Isso aí é uma nuance assim que a gente observou logo do início. Agora, existem algumas perguntas, né, que
o CNJ, né, sempre quando tem uma emenda constitucional que fala uma regra genérica, o CNJ é o responsável, o Conselho Nacional de Justiça é responsável por colocar regras para concretizar, né, para, vamos dizer assim, tirar algumas lacunas, né, preencher algumas lacunas. E existem algumas lacunas que a gente identificou que não foram respondidas até agora, e eu não sei como é que vai ser dessa forma. Vou dar um exemplo para Entendo. você. O município de Santos, por exemplo, ele está no regime especial. Sim. Só que abaixo do município de Santos existe o chamado administração indireta, né? Então, existe uma autarquia de Santos chamado IPREV Santos, que Hum. é basicamente o INSS do município de Santos, Uhum. né? Apesar do município de Santos estar no regime especial com estoque atrasado, a IPREV Santos está no regime comum e não tem precatórios atrasados. Então, não ficou respondido como vai ficar a situação agora com a emenda constitucional. Por quê? Porque essa emenda constitucional, ela unificou o estoque tanto da administração direta quanto da administração indireta, coisa que não existia antes. Então, a gente está assim, é bom você estar acompanhando, eu sei que está me ouvindo, está acompanhando a gente aqui, porque a gente vai esperar um pronunciamento do CNJ. Se o CNJ nos pronunciar, a gente vai abrir uma consulta em relação a esse ponto, porque eu acredito que vai ter muita confusão aí esse ano por conta É, disso. senão vai chover jurisprudência, né? Vai ficar uma coisa bem desorganizada, porque né, isso que você citou é um caso de uma cidade. Sim, Talvez isso esteja acontecendo em outros locais do Brasil. Se um credor, assim, ele tem um precatório estadual ou municipal e ele quer saber, assim, nossa, eu queria ter noção de em que fase meu precatório tá, como é que ele teria como acessar isso de uma forma pública ou não? veja, hoje ele não tem condição de saber a previsibilidade futura, né? O que ele pode ver é a fila, A o fila. ordenamento, né? A Uhum, ordem em que o precatório está. A gente vem trabalhando bastante, porque não é simples esse trabalho. uhum, Ele envolve o cruzamento de vários dados. A gente está montando um sistema que a gente acredita que até o final de fevereiro vai estar pronto, uhum. em que a gente vai poder, de fato, disponibilizar uma ideia melhor para credores de precatórios, para saber mais ou menos quando é que os precatórios deles serão pagos. Porque às vezes a pessoa fica nessa expectativa, né? E agora, além de demorar, ainda não vai ser recompensado por essa demora como seria antigamente. Então, para a gente encerrar, o que é que você considera essencial, assim, para um credor? Tipo, ele tá pensando, poxa, acabei de ver esse episódio, tô vendo que o cenário não tá tão favorável, mas eu não sei se eu deveria realmente antecipar, se eu deveria esperar. Então, como é que você aconselharia ele a tomar essa decisão? Certo. Minha opinião é sempre, e minha opinião é o que a gente repassa aqui para todo mundo da equipe, principalmente o pessoal da equipe que está mais em contato com credores precatórios. A gente está super aberto para conversar, Uhum, para falar sobre a situação do credor, se você tem um precatório do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de São Paulo, se tem um precatório federal. A gente conversa sobre o contexto, explica a situação uhum, e a gente passa a entender se é de fato o caso de você antecipar ou não, né? uhum. Mas a gente tem uma filosofia aqui de nunca forçar nada, né? Sim. De sempre entender a sua situação, porque algo que a gente até vem conversando bastante. Um exemplo aqui que a gente teve de uma cliente que decidiu antecipar com a gente, né? Ela antecipou e criou um próprio negócio dela com o dinheiro que foi antecipado e está dando super certo e provavelmente assim, pelos cálculos que a gente fez, ela iria receber esse valor final de 2027. E provavelmente daqui para que chegue 2027, ela já ganhou muito mais Muito mais. do que se ela tivesse esperando, né? Então a depender do seu objetivo também, né, da sua situação de vida no momento, isso também pode contar, não é só um cálculo matemático, né, são Isso. Por isso que a muitas gente abre comunicação para entender o que é que você quer fazer, né, com esse dinheiro, o que é que você quer investir, você tem alguma coisa que você pode fazer multiplicar, porque por isso que o nome da nossa empresa é Ativos, né? A Uhum, gente sempre impele a pessoa a agir, a ser sim, ativo na vida, né? sim. Ótimo, Henrique. Obrigada por esclarecer esse tema de uma maneira assim tão direta e clara.
E se você que está ouvindo a gente tem um precatório estadual, municipal e ainda ficou com alguma dúvida ou quer ter essa consultoria que a Ativos oferece, né? De, nossa, é para mim a antecipação, eu devo esperar, como é que tá a minha situação? Nossos canais estão super abertos. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram. Então, nossos canais estão aí para vocês acessarem e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até o próximo episódio do Precatalk.